nome da nossa próxima sinopse é Buraco para o Subterrâneo. Yoka é uma clássica menina de escola que acabou de entrar para o ensino médio. Ela acaba por conhecer alguns colegas e começa a ter uma amizade com ela. Com algum dos colegas, eu imagino. Mas no final não eram amigos mesmo, só que... Ah, tá, com eles então. Acaba tendo uma amizade com algum desses colegas de escola. Ok. Mas no final não eram amigos mesmo, só queriam se divertir com ela. Num desafio proposto pelos seus amigos, ela acaba deixando cair seu celular dentro de um imenso buraco. Ela desce com cuidado para buscá-lo e alguém a empurra para dentro do buraco. De algum modo ela não morre e descobre que no fundo do buraco existe um ecossistema inteiro de criaturas das profundezas e que está acontecendo uma guerra que pode acabar... tá bom. Aqui deve ter dado um erro de digitação ali maluco e ficou: pode acabar Taneceon. Mas é tanto com esse mundo quanto com o que ela vivia. Né? Pelo resto da frase eu consegui entender o que Taneceon significava. Então ela deve começar a sobreviver no local. Vamos lá. Quando a gente cria uma história, né, eu sempre falo assim, tudo que a gente põe na história deve servir a um propósito. E eu sempre tento comentar aqui sobre a importância do tema. Geralmente tema é algo que a maioria das pessoas que está começando a criar suas primeiras histórias não liga, não se importa. Muitas vezes porque ainda está enxergando as histórias que gosta de maneira mais superficial. Então geralmente a gente vê uma história, a gente gosta dessa história, seja um mangá, seja um filme, uma novela, um jogo, qualquer coisa que tenha ali um enredo. E a gente vê ali, pô, gostei muito desse personagem, ele luta legal. Gostei muito dessa cena, pô, ela tem um combate maneiro. Gostei muito daquela, ela é misteriosa, sei o que. A gente costuma analisar aquilo de forma muito superficial e não ver que o que realmente, de fato, tá fazendo a gente se conectar ou gostar daquilo são coisas que não estão tão perceptíveis. Assim, não são só o clássico. Você não gostou daquele personagem porque ele é loiro e da outra personagem porque ela tem um cabelo rosa e um sorriso psicopata. Você gostou ali porque ela tem uma construção da personagem dentro do roteiro da própria história, de modo que você se identifica, de modo que você gostaria de ser mais parecido com aquilo ou com aquela personagem, ou que aquela personagem te lembra alguém que você conhece, que você já gosta, e aí você acaba trazendo, transpondo esse sentimento que você tem por uma pessoa parecida com ela para a própria personagem. Então tem várias coisas ali que estão no pano de fundo da história, na parte de trás, que é dever do autor pensar e que não necessariamente é dever do leitor. Então, pra gente conseguir dar esse passo, né, avançar e conseguir fazer uma história tão boa quanto essas histórias que a gente gosta, que a gente se encanta, a gente precisa olhar para essas histórias mais com o olhar de autor e não tanto com o olhar de leitor. E eu acho que esse é o principal ponto que a gente precisa desenvolver quando vai começar a criar nossas próprias histórias. Porque é muito comum a gente ainda não ter desenvolvido esse olhar de autor, começar a fazer nossas histórias e fazer elas só com olhar de leitor. Isso acontece com, sei lá, 70% das sinopses que eu leio aqui. Eu sinto que a pessoa, ela só tá vendo a história com olhar de leitor, do tipo, só tô vendo a frente, só tô vendo o que tá sendo mostrado ali de forma mais superficial na história. Eu não tô vendo o como que aquilo tá sendo construído. É como você querer construir uma casa só olhando a cor da parede, a cor do telhado, o formato do telhado e o tamanho do quintal, sabe? Você não tá vendo a estrutura, você não tá vendo os tijolos que estão sendo colocados ali para que a casa aguente, você não tá vendo toda a arquitetura que está fazendo aquela casa ficar de pé de fato e existir. Você está vendo só alguns detalhes ali, que são detalhes importantes, sim. Uma casa sem pintura, sem um quintal legal ou qualquer coisa do tipo, né? Sem uma janela ali bonita, ela geralmente é uma casa feia. Só que muitas vezes essa casa feia ela fica de pé. E aí depois você pode revestir ela, deixar ela bonita e deixar ela apresentável. A questão é que o pedreiro ele precisa pensar na estrutura e deixar a casa de pé. Porque se ele só pensar em deixar ela bonita, ela vai cair. E a mesma coisa acontece com uma história aqui nessa metáfora que eu estou abordando. Então o que eu quero dizer aqui? Quando a gente fala que ela é uma menina normal que vai tentar fazer amizade, vai ser traída pelos amigos, e aí vai ser empurrada para esse mundo, e agora esse mundo tem uma guerra, que ela vai ter que sobreviver nesse local e tentar impedir a guerra, porque a guerra vai destruir o mundo dela e o mundo dos outros. Não tem uma relação direta, imediata, com esses dois eventos. E aí o que eu falo sobre a questão da construção do tema, a construção da história,
por detrás. Porque uma história onde uma guerra está acontecendo entre dois mundos e a pessoa precisa impedir, é uma história clássica, é uma história clichê, é uma história que qualquer um pode fazer. O que nem todo mundo pode fazer é como abordar essa história de uma maneira que ela tenha ali um significado e de uma maneira que ela seja legal, que ela seja realmente bacana de acompanhar. E ela não vai ser bacana de acompanhar só novamente pelas coisas superficiais. Só porque a personagem tem um visual legal, só porque ela tem um poder legal, só porque o vilão tem um ar estiloso. Não é só isso, é muito mais além disso, e isso é o que cada autor pode fazer. Por isso que o clichê, quando a gente fala clichê, que é algo que é muito repetitivo ao longo das histórias, ele não é necessariamente algo ruim. Ele, na sua superfície, é algo ruim. Então, quando ele é mal feito, ele é ruim porque ele é só algo jogado. Mas quando ele é construído, ele é algo muito bom. Por isso que ele foi repetido ao longo de várias histórias, ao longo dos anos, né? Exatamente porque ele é algo que funcionou bem, quando bem feito. E aí ele foi sendo repetido, reutilizado, só que várias pessoas não entenderam por que aquilo funciona, só coloca ela ali no ponto final, e aí acaba ficando ruim. E conforme isso vai ficando ruim, vai virando um clichê, uma repetição que geralmente é enxergada de uma forma negativa. Então, voltando aqui, qual a relação que a gente poderia trazer para justificar? O que eu quero dizer com isso é, por que essa menina tem que ser empurrada e traída pelos amigos para chegar nesse mundo mágico? Aí você fala, porque ela precisa cair no buraco de algum jeito. Tá, ela pode tropeçar, ela pode fazer as coisas. Por que o autor, né, na construção dessa história, escolheu que ela fosse traída por amigos? Beleza, isso tem que servir à construção da história. Então talvez o fato de mostrar que ela foi traída por pessoas que definitivamente não eram amigas delas pode levar a dois caminhos. Apresentar que a personagem é muito inocente e confia nas outras pessoas, de modo que ela vai ter uma facilidade de fazer amizade lá dentro, confiar, e de repente exatamente essa inocência e essa confiança que ela deposita, acreditando que todas as pessoas têm um lado bom, de repente até não enxergando o lado ruim daquelas pessoas que empurraram ela, né? Então, as pessoas empurraram ela, mas ela continua achando, não, deve ter um motivo, foi sem querer, alguma coisa tem, e aí essa pureza dela que vai ajudar ela a salvar aquele mundo ali onde ela caiu, ou seja, o que foi apresentado ali no início é exatamente o pontapé da personalidade da personagem que vai ser fundamental para resolver a trama da história. Aí a gente liga uma coisa a outra. Outra forma de abordar é exatamente isso. Ela foi traída lá, então quando ela chegar nesse novo mundo, ela não vai mais confiar em ninguém, porque ela vai estar abalada por ter sido traída, e ela vai ter esse problema de confiança. E aí a gente pode construir um arco de personagem para ela reestabelecer essa confiança nas outras pessoas e entender que não é porque ela foi traída uma vez, porque ela foi enganada uma vez, que todas as pessoas são dignas de ser desconfiadas ou coisa do tipo. Existem pessoas que merecem sim a confiança, mas claro, essa confiança precisa ser merecida, precisa ser mostrada, e aí a personagem vai aprender isso ao longo da jornada. E aí, obviamente, mais importante do que parar a guerra e tudo mais, que é o conflito superficial da história, os eventos da história vão desencadeando e levando a personagem até esse ponto onde ela descobre em quem ela pode confiar, em quem ela não deve confiar e como lidar melhor com esses sentimentos que ela tem em relação a isso. Sim, ela vai impedir a guerra, sim, ela vai lidar com todos esses problemas e tal da própria trama, mas ela vai amadurecendo enquanto ela faz isso. E aí entra o ponto, que é o que eu falo, que o autor tem que pensar e que o leitor necessariamente não tem que pensar sobre isso. Ele absorve aquilo quase que como você respira. Você não repara que você está respirando. Até porque se você reparasse, a vida seria um inferno. Se você ficasse o tempo inteiro tendo de lembrar de respirar. Esses eventos, essa construção por detrás do superficial da história, que é a parte mais importante para o autor pensar, é aquilo que o leitor absorve sem perceber. Ele gosta da história, mas não necessariamente ele destrincha, ele tem a capacidade de destrinchar a história a ponto de perceber, eu gostei por causa disso, disso e disso, porque tem esse ponto e esse ponto aqui que se conecta comigo e que fez me sentir assim e tal. Não, às vezes ele só vai gostar ali do que ele tá vendo, e óbvio que cenas legais, personagens estilosos, lutas bacanas, todas essas coisas assim, né, os eventos ali que acontecem na própria história, eles ajudam tudo isso a parecer, né, legal, a parecer que a pessoa está gostando por causa disso, mas o que faz tudo aquilo funcionar de verdade é o que está por trás. Igual o exemplo da casa que eu falei.